Tudo bem, gente? Na coluna de hoje a gente vai falar com uma situação que é muito comum no consultório dos profissionais de saúde, principalmente nos consultórios de nutrologia. Obesidade com peso normal. O que significa isso? Classicamente, a obesidade é definida como um IMC acima de 30, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Mas a obesidade não é mais diagnosticada por IMC alto. Ela é sim definida como uma doença onde o paciente tem excesso de gordura corporal. Então, quando a gente está falando de um paciente com o peso normal, mas com obesidade, significa que ele tem o excesso de gordura, mas principalmente ele tem uma deficiência em alguma outra parte do organismo dele. Porque o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, leva em consideração o peso da gordura, mas também leva em consideração o peso do osso, o peso da água e principalmente da massa muscular, que é a principal característica dessas pessoas que têm o peso normal com percentual de gordura alta, ou seja, elas têm uma deficiência na quantidade de massa muscular, que é o mais comum de ser observado. Quando a gente está falando do IMC, a gente está falando de um exame que é o peso dividido pela altura ao quadrado, que é uma ferramenta muito específica, ou seja, quando o IMC está aumentado, significa que ele mostra que o paciente tem excesso de gordura na maior parte dos casos. Mas é um exame que a sensibilidade dele chega em alguns casos para avaliar a gordura em apenas 50% dos casos. Ou seja, é um exame que não tem uma sensibilidade tão boa. Ele pode estar dizendo que uma pessoa não tem excesso de gordura, quando na verdade ela tem. E é essa a discussão da coluna de hoje. Qual é o problema de você dizer que uma pessoa é normal quando ela não é? O problema é que o excesso de gordura corporal, seja porque tem excesso da gordura ou porque ela só proporcionalmente está alta, porque ela tem, na verdade, uma musculatura baixa, faz com que a pessoa esteja mais inflamada. Essa inflamação coloca a pessoa em risco de doenças cardiovasculares. Então, hipertensão, AVC, aumenta o nível de insulina circulante, que também aumenta a chance de ter hipertensão e AVC, e principalmente tem uma piora da cognição. A pessoa aumenta a possibilidade de ter doenças ligadas ao sistema nervoso central. Na prática, quem que tem fator de risco para ter essa doença? Seria uma mulher de 65 anos, sedentária, de baixa escolaridade, que estaria aposentada. Entender, então, esse fator de risco ajuda a gente a entender as causas. A baixa escolaridade serve para a gente entender que uma pessoa que tem menor capacidade financeira tem maior dificuldade de ter uma alimentação de qualidade. Isso ocorre por diminuir a alimentação de vegetais e frutas, que vão ser os grandes fornecedores de antioxidantes, mas também de proteína. Proteína é mais cara e para que você tenha proteína no dia a dia, você precisa fazer um maior aporte financeiro e mais proteína na alimentação ajuda com que a pessoa tenha uma maior manutenção da massa magra. Falar em mulheres acima de 65 anos ajuda a gente a entender mais uma vez a massa muscular. Ou seja, acima de 65 anos, quase todas as mulheres já estão na menopausa. E na menopausa, o nível de testosterona costuma cair. E nas mulheres, comparado aos homens, também o nível de testosterona é menor. Então, olha que interessante, acima de 65 anos, a prevalência é de quase 100% das mulheres de peso normal terem um percentual de gordura acima de 32%. Então, existem exceções, mas é um nível muito alto. Entre 45 e 65 anos, os trabalhos mostram que a prevalência chega a 2/3 das mulheres. E de 18 a 25 anos, a prevalência é muito baixa, chega em torno de 2% das mulheres que têm, então, obesidade com peso normal. O que a gente tem que aprender sobre isso? A gente precisa entender que ter peso normal não significa que a pessoa tem uma boa saúde. Significa sim que é um fator importante, mas ela precisa de mais informação ainda. Ela precisa fugir do sedentarismo, porque vai ajudar a ter uma boa massa magra, vai ajudar a diminuir a sua inflamação. É preciso ter uma boa alimentação com vegetais, proteínas, mas acima de tudo é preciso que a gente avance a discussão além do peso, que a gente saiba qual é a composição corporal, que a gente tenha ferramentas para individualizar no dia a dia e por isso a gente tem visto grandes estudos sendo feitos e sendo levado para o dia a dia dos consultórios a bioimpedância, que é aquele aparelho que parece uma balança, mas na verdade passa corrente elétrica e avalia a composição corporal. Existem outros estudos com DEXA, com tomografia, mas o fundamental não é fazer a composição corporal, e sim como aplicar no dia a dia. E aplicar no dia a dia vem através do conhecimento e de informação que faça sentido. Então, se você está na dúvida, se você tem peso normal, mas pode ter uma massa muscular baixa e por causa disso tem um percentual de gordura, saiba que a definição hoje, segundo a American College of Sports Medicine, é que para homens o limite superior de normalidade é no máximo 22% de gordura. E para mulheres seria no máximo 32% de gordura. Acima disso já estaria no diagnóstico de obesidade.
A gente precisa de informação de qualidade, mas precisa agir também. Então, para isso, a informação tem que fazer sentido para você. Procure o profissional de saúde da sua confiança e se quiser debater mais com a gente, segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, @Dr. Giorelli Nutrologia, ou do Instagram, @Dr. Giorelli. O assunto da coluna de hoje fala a respeito de um artigo publicado no dia 14 de setembro na revista da Obese Society, a principal revista de obesidade do mundo. Se você quiser dar mais uma olhada nele, a gente vai botar aqui o link nos comentários. E se quiser mandar pergunta, sempre um prazer ver você por aqui. Até a próxima!